Responsável pelo Centro de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos demite-se em protesto contra a guerra no Médio Oriente. Volodymyr Zelensky reuniu-se com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em Londres para conversações sobre a paz e as sanções contra a Rússia. Kiev concordou com uma inspeção externa ao oleoduto Druzhba danificado financiada pela União Europeia. A Europa recusa enviar meios para o Estreito de Hormuz. Kaja Kallas diz que não existe vontade de alargar o mandato da missão naval da União Europeia. A Comissária Europeia para o Mediterrâneo, Dubravka Šuica, defende em entrevista à Euronews a presença na reunião inaugural do Conselho de Paz de Donald Trump. Joe Kent, diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, anunciou a demissão na terça-feira. Diz estar preocupado com a justificação dada pela administração de Trump para a ofensiva militar no Irão. Acrescenta por isso que não pode, em boa consciência, apoiar a guerra. Numa declaração publicada nas redes sociais, Kent escreveu que o Irão não representava uma ameaça iminente para os Estados Unidos. Afirmou mesmo que Washington iniciou esta guerra devido à pressão de Israel e ao que considera ser o poderoso lobby americano do Estado hebraico. Uma decisão que argumenta não serve os interesses dos norte-americanos e que terá custos humanos e estratégicos. É o mais alto responsável do governo federal dos Estados Unidos a cessar funções por discordar da opção da Casa Branca de avançar com uma intervenção militar no Irão. O presidente da Câmara dos Representantes contestou as alegações de Kent. There was clearly an imminent threat that Iran was very close to the enrichment of nuclear capability, and they were building missiles at a pace that no one in the region could keep up with. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reuniu-se com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer em Londres para discutir a paz e as sanções contra a Rússia. Starmer salientou a importância de continuar a apoiar a Ucrânia, apesar do conflito em curso entre os Estados Unidos da América e Israel no Irão. It's really important that we're clear that the focus must remain on Ukraine. There is obviously a conflict in Iran going on in the Middle East, but we can't lose focus on what's going on in Ukraine and the need for our support there. And secondly, it's really important that we're clear and consistent that Putin can't be the one who benefits from the conflict in Iran, whether that's oil prices or the dropping of sanctions. Zelensky afirmou que as conversações iriam também avaliar a segurança energética depois da Rússia ter devastado a rede elétrica da Ucrânia durante o inverno, bem como a situação no campo de batalha. O presidente ucraniano criticou ainda a decisão de Washington de aliviar as sanções petrolíferas contra a Rússia e alertou que tal proporcionaria um ganho inesperado a Moscovo para manter os seus ataques contra a Ucrânia. A Ucrânia concordou com uma inspeção externa ao oleoduto Druzhba danificado financiada pela União Europeia, anunciaram na terça-feira a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente do Conselho Europeu, António Costa. O anúncio foi feito 2 dias antes dos líderes europeus se reunirem em Bruxelas para uma cimeira, na esperança de levantar o veto da Hungria a um empréstimo de 90 mil milhões de euros para Kiev. Ukrainian authorities are welcoming the technical support that we offered, that we put on the table, technical and financial support, and in this sense an expert is available to go to Ukraine. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán disse que o gasoduto está operacional e que tem sido bloqueado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por razões políticas para influenciar as próximas eleições na Hungria a 12 de abril. Zelensky argumentou que a interrupção foi causada por ataques russos à infraestrutura e queixou-se de estar a ser pressionado pelos aliados europeus para reabrir o gasoduto. A reparação da estação de bombagem levará cerca de 1 mês e meio para restabelecer o fluxo de petróleo. Kaja Kallas diz que não há para já vontade de alargar o mandato da missão naval da União Europeia ao Estreito de Hormuz. As declarações da chefe da política externa da União Europeia aconteceram em Bruxelas após os ministros dos negócios estrangeiros do bloco se terem reunido para discutir como a Europa deve responder ao impacto da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão.
We discussed options to better protect the shipping in the region. EU already has naval operations in place. We have ASPIDES that plays a key role in safeguarding the freedom of navigation. There was, in our discussions, a clear wish to strengthen this operation, but for the time being, there was no appetite in changing the mandate of the Operation ASPIDES for now. O conflito desencadeou o que os analistas descrevem já como a maior perturbação do abastecimento global de petróleo da história. A posição europeia surge depois de Donald Trump ter aumentado a pressão sobre alguns países para que ajudem a policiar o Estreito de Hormuz. As autoridades dos Emirados Árabes Unidos encerraram temporariamente o espaço aéreo do país depois de um drone iraniano ter atingido um parque de tanques de petróleo em Fujairah na madrugada desta terça-feira. Na segunda-feira, os ataques iranianos tiveram como alvo o aeroporto internacional do Dubai, à medida que a campanha de retaliação do Irão continua a arrastar a região para o conflito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que os ataques imprudentes de Teherão não foram antecipados por Washington. Missiles to UAE. I said, that's strange. You know, UAE is like the banker for Iran. They're like the banker. Qatar, their neighbors, they got along okay. Saudi Arabia. All of a sudden, Kuwait is getting hit. Bahrain is getting. All these countries are getting hit. There was no expert that would say that was going to happen. O exército israelita anunciou na madrugada desta terça-feira que estava a realizar novos ataques em todo o Irão, visando alvos militares numa tentativa de eliminar a postura ofensiva do país. As forças de defesa de Israel afirmaram também que estavam a alargar os ataques ao vizinho Líbano contra o grupo Hezbollah. נערכנו למלחמה הזאת ממושכת, נערכנו לזה שחיזבאללה יפתח באש. אני מזכיר שעוד לפני פתיחת המערכה היו לנו 5 מוצבים בחזית ליישובים שלנו לאורך גבול הצפון. Entretanto, a administração Trump continua a pressionar para obter assistência internacional com vista a estabelecer uma força policial para proteger o vital Estreito de Hormuz e estabilizar uma crise global dos preços da energia. O petróleo bruto continuou a ser negociado a mais de $100 por barril na terça-feira, cerca de 40% acima dos valores pré-guerra. Trump já tinha ameaçado anteriormente que a falta de cooperação poderia significar um futuro muito sombrio para os aliados da NATO. A comissária europeia para o Mediterrâneo, Dubravka Šuica, defende a presença na reunião inaugural do Conselho de Paz criado por Donald Trump, insiste que esta participação não constitui um apoio formal ao órgão. A reunião em Washington aconteceu apenas 48 horas antes do início da guerra no Irão e suscitou críticas. At that moment, it was meant for the reconstruction of Gaza. For the Board of Peace was received by President von der Leyen, and I was representing her at that meeting. So it doesn't mean that we legitimized this board. We were just observing what was going on. This was a good occasion for me as Commissioner to meet all the ministers from the region. We are not in line with some of the Board of Peace rules of procedure, with the scope and with different issues, so that we are not members. There for courtesy reasons. Will you continue to attend any meeting that are specifically related to the situation in Gaza? We will decide on case-by-case basis. Embora a União Europeia continue a ser o maior doador de ajuda humanitária à região, Šuica admite que a influência atual de Bruxelas é limitada e é difícil elaborar uma estratégia a longo prazo para o Médio Oriente. President von der Leyen wanted us to be present and to be not only passive spectators, but to be players in the region. At this moment, unfortunately, we are mostly payers. We are paying a lot and our influence is not that huge, but we want to increase our influence in the region and globally. No que toca ao alastramento do conflito ao Líbano, Šuica apoia os esforços de França para mediar um acordo, mas alerta que o impacto nos preços da energia torna quase impossível o regresso à posição zero. O aumento do número de doenças não transmissíveis, a escassez de profissionais de saúde e o envelhecimento crescente da população estão a moldar o panorama da saúde europeia. Ao discursar na Cimeira da Saúde da Euronews na terça-feira, o Comissário Europeu para a Saúde enfatizou a necessidade de proteger o modelo de saúde da União Europeia,
ao mesmo tempo que salientou a necessidade de reformas. The European healthcare model is unique in the world. It is unique and we should preserve it. Nowhere else you have such universal coverage of the state-of-the-art diagnostics and treatment. But I must also tell you that the signs are not very good. The signs are pointing that this model is under major challenge. We must face the reality, therefore, that the system is under pressure, and we just cannot take it for granted that it will stay with us tomorrow as well. O comissário delineou várias reformas europeias destinadas a fortalecer o bloco e a reforçar a resiliência e a resposta a crises, desde uma reformulação das regras farmacêuticas até uma lei de biotecnologia destinada a facilitar a transição de produtos do laboratório para o mercado. A simplificação está no centro das iniciativas. We're living in uncertain times. By simplifying what should be simplified, implementing and enforcing and updating our rules, we move further towards the future we want. A future where innovation thrives and ideas are turned into treatments much faster, where preventing disease is the norm, and where Europeans can expect only the best from their healthcare system. O comissário salientou que as novas iniciativas vão colocar a indústria da saúde europeia na liderança da inovação e garantir melhores tecnologias para os cidadãos.